Amém, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 1. Começando no verso 18. Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, nós temos lido a Tua santa palavra e precisamos que o Teu Espírito nos ensine, que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos a Sagrada Escritura e possamos alcançar um maior entendimento, Senhor, a respeito de Jesus, o Teu Filho, e toda a obra realizada aqui na terra. Dar-nos compreensão para que possamos Te exaltar e vivermos para a glória do Teu santo nome. E é em nome de Jesus que nós oramos, Te dando graças por todas as coisas. Amém. Amém, queridos. Esse texto, que muitas vezes não é dada muita importância, né? Falando a respeito mais de José, da intenção de José e de como o anjo chegou ali para falar com ele. É um texto tão maravilhoso, porque ele mostra a realidade de que, acima de tudo, Jesus é Deus. E sendo Deus, Ele é totalmente humano. E sendo Deus e homem, Ele está conosco. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. E esse texto então aqui, Mateus vai apresentar Jesus de uma forma maravilhosa e vai apresentar o Natal. E que este fato, ele tem tanta coisa por trás dele. O fato de Jesus ter nascido como homem, mostra que Jesus, ele é um ser maravilhoso. E é por isso que Isaías, profetizando, disse: e o seu nome será maravilhoso. Quando a gente começa a pensar em tudo que está envolvido aqui neste fato de Jesus ter se tornado homem, né? E Mateus apresenta aqui, quando ele está falando do relato, do acontecimento, do plano de José e de como Deus veio na pessoa daquele anjo, né? Usou aquele anjo para falar com José, e José dá ouvidos a Deus. E então Mateus fala isso para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, e ele está se referindo, já foi lido aqui, né? Isaías 7,14. E então Mateus chama a atenção deste fato, que o que está acontecendo é o cumprimento das Escrituras. E porque isso era tão importante, às vezes a gente olha e não percebe tudo o que está por trás desse texto, mas quando a gente pensa um pouco no povo judeu, o que isto significou para os judeus e por que os judeus relutam tanto
relutaram e continuam relutando tanto em aceitar Jesus como o Salvador. Porque para os judeus, principalmente para os religiosos, para os estudiosos, eles conheciam esta profecia, mas eles não podiam imaginar que ela ia se cumprir literalmente, que Deus iria se tornar, vir a este mundo como um homem. Porque na teologia dos judeus, era inconcebível um homem ser Deus. A gente tem muitas religiões que falam que se você evoluir um dia você vai se tornar um Deus, né? Mas para os judeus isto é totalmente inconcebível, um homem ser Deus, um homem vir a ser Deus, ou até mesmo um Deus ser um homem. Porque para os judeus, Deus está acima de tudo, e a gente estudou sobre a imanência de Deus, mas os judeus eles não veem tanto a imanência de Deus, eles veem mais a transcendência de Deus. Deus transcende a tudo, né? Inclusive na semana passada Samuel citou um fato, que os judeus têm uma estima tão grande por Deus que eles não ousam até hoje pronunciar o nome de Yahvé. Que, como ele disse, a gente nem sabe como que se pronuncia direito, porque os judeus não falam este nome, de tão sagrado que é para eles, porque Yahvé significa o Deus soberano, o Deus eterno, o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Então, para eles, pensar um homem ser Deus era totalmente inconcebível. E isso então mostra toda a grandeza deste acontecimento, de Jesus ter se tornado um homem, Deus se tornar um homem. A gente sempre ouviu, e a gente cita muito as palavras de Billy Graham, quando o homem pousou na lua. Muitos também não acreditam se pousou, se não pousou, mas isso também não interessa, né? Mas, quando o presidente dos Estados Unidos naquela época disse: este é o maior acontecimento da história da humanidade. E Billy Graham falou: não, senhor presidente, este não é o maior fato da história da humanidade. O maior fato da história da humanidade é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje muita gente está pensando: será que realmente este foi o maior fato da história da humanidade, a ressurreição de Jesus? Por que estão pensando desta forma? Porque quando se pensa que Deus se fez homem, talvez este seja o maior fato da história da humanidade. Deus, o eterno Deus, e como foi lido 2 vezes aqui, João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que existe, só existe porque Ele criou. Paulo fala: tudo foi feito por Ele, e tudo pertence a Ele. E aí você pensa: esse Deus, Rei de todo o universo, Criador de todo o universo, transcendente a todo o universo, esse Deus se fez homem. Se a gente pensar em tudo que envolve isto, realmente é um fato impressionante. Para ajudar a gente a pensar nesse fato aqui, eu vou tomar emprestado as palavras de J.I. Packer. Presta atenção como ele coloca isto. Deus se tornou homem. O Filho de Deus se tornou um judeu. O Todo-Poderoso surgiu na terra como um bebê humano indefeso, incapaz
de fazer mais do que permanecer deitado, olhar o teto, se remexer e fazer barulhos, tendo de ser alimentado, trocado e ensinado a falar, como qualquer outra criança. A primeira infância do Filho de Deus foi uma realidade. Quanto mais você pensa nisso, mais impressionante fica. Nada na ficção é tão fantástico quanto a verdade da encarnação. Você pode imaginar isto, como ele coloca aqui? O Deus que criou todas as coisas, de repente, ele é um frágil bebê, num berço, e a única coisa que ele consegue fazer é olhar para o teto. Não consegue pronunciar uma palavra sequer. Não consegue fazer nada. Totalmente dependente de Maria para ser alimentado, para ser trocado. E ele precisa ser ensinado a pronunciar as primeiras palavras. E ele diz, quanto mais você pensa nisso, mais impressionante fica. E tudo que a ficção pode imaginar, nada se compara a essa fantástica verdade do Verbo encarnado. Mas ele continua, né? E ele diz assim: muita gente diz, não acredita em milagres. Essas pessoas não conseguem crer que Jesus andou sobre as águas ou ressuscitou dos mortos. Para eles, a morte de um homem apagando os pecados de bilhões de pessoas também parece impossível. É da crença equivocada, ou pelo menos inadequada, acerca da encarnação, que as dificuldades com os outros pontos da narrativa do Evangelho costumam brotar. Mas a partir do momento em que a encarnação é compreendida como uma realidade, essas outras dificuldades se dissolvem. A pessoa pensa, não acredito que Jesus ressuscitou dos mortos, não acredito que Jesus andou sobre as águas, não acredito que Jesus cura, não acredito que o fato dele morrer na cruz salva as pessoas. Se você acreditar na encarnação, tudo mais é muito fácil de acreditar. Então, queridos, nesse Natal, vamos pensar um pouquinho mais sobre este fato de Deus ter se feito homem. Amém, queridos? Porque se existe um Deus que se tornou humano, por que a gente tem dificuldade, ou teria dificuldade, para crer em todas as outras coisas? Para esperar por milagres. Hoje a gente vive numa época em que as pessoas não creem mais em milagres. As pessoas já não sabem mais depender de Deus. As pessoas não sabem mais esperar em Deus. Mas quando a gente olha para o fato da encarnação do Verbo, então a gente vai começar a voltar a crer em milagres. Amém, queridos? E isso vai trazer uma grande esperança para os nossos corações. Porque a afirmação de que Jesus é Deus mostra que tudo é possível. Como ele mesmo disse, nada é impossível. Então significa, queridos, que há esperança para este mundo no qual nós vivemos. Existe a esperança de que todo sofrimento vai acabar. A esperança, queridos. E é por isso que a gente pode viver em paz. É por isso que a gente pode viver feliz. Porque, apesar de tudo que este mundo traz de dificuldades e sofrimentos, nós temos um Deus
Emanuel, um Deus que está conosco, que prometeu: estarei com vocês até o último dia. E Ele não é mais esse frágil bebê incapaz, indefeso de fazer qualquer coisa. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, que reina para todos sempre. Amém, queridos? Por isso nós podemos ter esperança. E a esperança não é só para esse mundo perdido, essa esperança é para nós, que muitas vezes olhamos para as nossas próprias fraquezas, olhamos para os nossos fracassos. Quantas vezes você olha para você mesmo e fica desanimado com as suas atitudes, com a sua falta de fé, com a sua falta de esperança, com a sua luta com os problemas. Mas se a gente olhar para o fato de que o Deus eterno se fez homem e tem o nome de Emanuel, Deus conosco, Ele está sempre conosco. Essa é a nossa grande esperança. Amém, queridos? E aí a gente fica pensando, né, neste fato, e muita gente muitas vezes já perguntou: não havia outra forma de Deus salvar a humanidade? Por que Ele não usou outro meio para salvar os homens? E aí a gente fica pensando, né, em tudo que Deus é. Deus é santo. E se Ele fosse somente santo, então Ele poderia simplesmente dar uma ordem, né? E ordenar e decretar que a gente se controlasse, que a gente fosse mais cuidadoso, e que desta forma nós então poderíamos começar um relacionamento com Ele e irmos progredindo nesse relacionamento por causa da ordem, por causa da determinação de Deus. Por outro lado, se Deus fosse somente um Deus de amor, então Ele não necessitaria vir à terra, mas Ele simplesmente ia falar: não, tudo bem. Como a teologia liberal hoje prega, né? Tá tudo bem, você vive uma vida toda errada, mas tudo bem, porque o Deus de amor no último dia vai salvar toda a humanidade, né? Mas quando a gente pensa que Deus não é esse Deus do moralismo, que somente exige uma santidade, mas Deus também não é esse Deus do relativismo, que olha e fala: está tudo bem. Não, Deus não é dessa forma. O Deus que se tornou homem, e Ele se tornou o homem porque Ele é infinitamente santo, e o seu amor é eterno. E sendo infinitamente santo, Deus não podia descartar o pecado do homem como se fosse algo de pouca importância. Deus, sendo infinitamente santo, Ele quis resolver o problema do pecado. E como Ele é infinitamente amoroso, Ele sabia que nós jamais poderíamos nos corrigir. Ele sabia que nós jamais poderíamos corresponder à santidade dEle. Ele sabia que nós jamais conseguiríamos chegar até Ele. E então Ele tomou a decisão de vir ao nosso encontro. E Ele então veio como homem. Ele sabia que Ele tinha que fazer aquilo que nós, como ser humano, jamais conseguiríamos fazer. Ele sabia que nós jamais poderíamos nos salvar a nós mesmos, por mais que Ele pudesse nos ensinar e por mais que Ele pudesse nos ajudar, nós jamais conseguiríamos chegar até Ele. Então Ele teve que vir até nós. Amém, queridos? Então, isso significa que
há uma grande esperança para nós. Nós que ainda lutamos com as nossas dificuldades, nós que ainda lutamos contra o pecado, e todos nós lutamos, não é verdade? Porque todos nós ainda sofremos tentações e temos que lutar para não pecarmos contra Deus. E então nós precisamos olhar mais para o fato da encarnação de Jesus. E por que nós precisamos olhar para a encarnação de Jesus? Porque Ele, como homem, Ele sofreu tudo que nós sofremos. E é por isso que Ele precisava se tornar um homem, para sofrer todas as coisas que nós sofremos. E o escritor aos Hebreus diz que Ele sofreu para que Ele pudesse se tornar o nosso sumo sacerdote e se compadecer das nossas vidas. Amém, queridos? E a doutrina então da encarnação de Jesus mostra dois fatos muito importantes: que Jesus é plenamente Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. E é interessante porque esse texto, quando o anjo chega para José, ele deixa claro que aquela criança que está sendo gerada é filho de Deus, não é um homem comum. Amém, queridos? Então, quando Jesus veio a este mundo como homem, Ele nunca deixou de ser Deus. Ele sempre foi Deus e é Deus eternamente. Amém, queridos? Mas um fato impressionante é que Ele era totalmente humano. E Ele não deixou de ser homem. Ele ressuscitou como homem, como Deus, mas como homem. Então, quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos encontrar Jesus e vê-lo como um homem, como um corpo glorificado, é verdade. Nós também teremos um corpo glorificado, mas Jesus é plenamente Deus. Jesus é plenamente homem. Você pode crer nisto? Ele é plenamente Deus, Ele é plenamente homem. Ele não foi homem por 30 anos e deixou de ser homem, Ele continua sendo. E a Bíblia diz que, por este fato, Ele está assentado à direita de Deus Pai, e Ele intercede por nós. Ele sabe pelas coisas que nós vamos passar, porque Ele é plenamente Deus. Ele é o Deus onisciente, que tem toda a eternidade diante dos seus olhos. E como homem, Ele sabe o que nós estamos passando aqui. E Ele intercede por nós. Ele zela pelas nossas vidas. Amém, queridos? E Ele nos guarda. Amém? Mas a humanidade de Jesus, ela é muito importante para nós. E ela é tão importante que ela dividiu, a encarnação de Jesus, dividiu o mundo em dois tempos, antes e depois de Cristo, por ser um fato histórico. E não só um fato histórico, mas um fato que mudou a história da humanidade. Mas a pergunta que fica, que para nós hoje, o que realmente significa o fato de Jesus ter se tornado um homem? E como homem, Ele, de acordo com Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11, Ele se esvaziou de toda a sua glória. Veja, a gente tem afirmado esse grande fato e essa grande realidade: Jesus sempre foi plenamente Deus e se tornou plenamente homem. Mas no tempo em que Ele viveu sobre esta terra, a Bíblia diz
que ele se esvaziou completamente da sua condição de Deus. Amém, queridos? E ainda que ele pudesse se agarrar a isto, porque ele era Deus, nunca deixou de ser Deus. Mas a Bíblia diz que ele não se agarrou a este fato, mas ele se esvaziou completamente da sua condição de Deus. E por isso que a gente fala de Jesus como aquele frágil bebê, totalmente indefeso, que precisou aprender a falar, precisou aprender a andar, precisou ler as Escrituras, como todas as outras crianças, porque ele se esvaziou completamente da sua condição de Deus. Amém, queridos? Ele passou a ser um homem vulnerável e comum, e perdeu até mesmo toda a sua beleza, perdeu todo o seu poder de Deus, perdeu porque se esvaziou. Amém, queridos? Ao ponto de Isaías, no capítulo 53, no verso 3, mostrar Jesus como aquela planta frágil que vai brotando, e fala que nele não havia beleza alguma, ao ponto de as pessoas olharem para ele e o desprezarem, porque ele era simplesmente homem, ainda que plenamente Deus. Mas ele se colocou na condição de simplesmente homem, e então perdeu toda a sua beleza. Amém, queridos? Aí você fala, em que isso implica para nós? Este fato de Jesus se tornar um homem comum. E ainda que muita gente diz que Jesus era rico sobre esta terra, o fato é que ele não era rico. Jesus e o seu ministério dependeu de ofertas que as pessoas faziam. E na hora de pagar imposto, eles não tinham dinheiro. E o dinheiro veio através de um milagre que Deus fez, colocando a moeda na boca daquele peixe. Então, Jesus não era rico. Como homem sobre a terra, ele era um homem simples. Amém, queridos? E aí você pergunta, mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Tem muito a ver. Eu creio que este fato mostra que nós, como cristãos, os nossos objetivos nesta vida não deveria ser alcançar os altos escalões da beleza, da elegância e do poder. Eu quero ler para vocês mais algumas palavras de Packer. Ele diz assim: para o Filho de Deus, esvaziar-se e tornar-se pobre significou deixar de lado a glória, uma restrição voluntária de poder, a aceitação das adversidades, isolamento, dos maus tratos, da maldade e da incompreensão. Por fim, uma morte que implicou em agonia tão grande, espiritual mais do que física, que sua morte quase não resistiu sobre essa perspectiva. Sua mente quase não resistiu sobre essa perspectiva. Significou o máximo do amor por homens detestáveis. E aí ele fala da aplicação de tudo isto hoje. Vivemos hoje a vergonha e a desgraça de ver que muitos cristãos, na verdade, uma grande quantidade dos cristãos mais salutares e ortodoxos, andam por este mundo com o espírito do sacerdote e do levita da parábola de nosso Senhor, percebendo as necessidades humanas por todos os lados, mas depois de um desejo piedoso, ou talvez uma oração para que Deus possa satisfazer-lhes as necessidades,
desviando os olhos e passando de largo. E ele está se referindo à arrogância e à soberba de muitos cristãos nos dias de hoje. Mas ele continua dizendo: não, esse não é o espírito cristão, mas é o espírito de alguns cristãos. E são muitos, cuja ambição na vida parece limitada a edificar um bom lar cristão de classe média, fazer alguns bons amigos de classe média, criar os filhos de boas maneiras cristãs de classe média e deixar o marginalizado pela comunidade, cristão ou não, se virar da melhor maneira que puder. E ele continua: o espírito de Natal não resplandece no cristão esnobe, pois o espírito do Natal é o espírito daquele que, como seu mestre, viveu a vida inteira pelo princípio de se fazerem pobres, cansando-se ao ponto da exaustão, para enriquecer os companheiros humanos, doando seu tempo, enfrentando dificuldades, cuidando e se ocupando em fazer o bem aos outros, e não apenas dos amigos, de qualquer maneira que lhes pareça necessária. Então Parker ele mostra que Jesus nos deu um exemplo. A humanidade, Jesus, ao assumir a sua humanidade e se tornar totalmente homem, deixando toda a sua glória, se esvaziando de toda a sua condição de Deus, não era só para saber como a gente vive e se tornar o nosso sumo sacerdote, não era somente para saber como a gente vive e interceder por nós, mas para ajudar a humanidade perdida. E é isso que ele está dizendo aqui, e a gente vê, e às vezes vê na nossa própria vida, um egoísmo sem par, olhando somente para nós mesmos, preocupados somente com a nossa própria vida, e como Paulo diz, muitas vezes fazendo do nosso estômago o nosso próprio Deus. Porque a nossa preocupação está somente com a nossa própria satisfação. E se a gente passa por alguma dificuldade, a gente esquece de todo mundo e fica se remoendo sozinho com os próprios problemas. Esquece que tem muita gente sofrendo neste mundo, muito mais do que nós, e necessitado de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança. E Jesus, vivendo como homem, ele se preocupou com isso. Ele se preocupou com as pessoas, ao ponto de não ter tempo nem para se alimentar. Fato que era uma necessidade dele, porque ele era plenamente homem, que precisava se alimentar, mas ele deixava de lado suas refeições, por causa da sua preocupação com pessoas mais necessitadas. Dá para entender isso, queridos? O fato de Deus se tornar humano e se esvaziar da sua glória, significa que eu e você não deveríamos querer andar só com pessoas com poder e esplendor, bem relacionados e aptas a abrir portas em nosso favor. Porque muitas vezes a gente só quer cultivar amizades com pessoas do nosso nível para cima. Mas Jesus sempre procurou as pessoas mais pobres, mais infelizes, mais necessitadas, para poder estender as mãos. Ele não procurou pessoas que podiam apoiá-lo, ele procurou pessoas para apoiar. E o fato da humanidade de Jesus precisa nos ensinar essas verdades. Amém, queridos?
Nós precisamos estarmos dispostos a ir até as pessoas sem poder, sem beleza e sem dinheiro, porque esse é o espírito do Natal, porque Deus se tornou como um de nós. Amém, queridos? Mas como eu disse, também significa esperança para nós. Como eu citei já Hebreus, eu quero ler o texto de Hebreus, capítulo 2, versos 17 e 18, que diz assim: por esta razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos. Isso é muito interessante, como a Bíblia frisa aqui, que Jesus se tornou como um de nós em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então a encarnação também significa que Deus sofreu e que Jesus, como homem, triunfou sobre todo o sofrimento. Amém, queridos? A gente já estudou esse sofrimento de Deus, né? Lembram? A gente estudou sobre o que é este sofrimento de Deus, coisa que não vai dar para a gente relembrar aqui, porque é muito extenso, né? Porque Deus, Ele é imune ao sofrimento, mas na condição de homem, Ele sofreu todas as coisas. Amém, queridos? Isso a gente pode rever em outra oportunidade. Mas então o Natal, queridos, mostra que o nosso Deus é um Deus diferente de qualquer outro Deus, de qualquer outra fé, né? E a gente fica pensando das coisas que nos trazem muito sofrimento, né? Você já foi traído alguma vez? Você já se sentiu sozinho, solitário? Já passou por necessidades? Já enfrentou momentos de morte? Ele também. Jesus experimentou todas essas coisas. E aí às vezes a gente pensa, queridos, nas nossas orações e na nossa reação pós-oração. Porque a gente ora e às vezes as coisas não acontecem, né? E às vezes surge aquela dúvida: será que Deus ouve realmente as orações? Você pode lembrar de uma oração que Jesus fez e Deus não respondeu? E ele orou por 3 vezes lá no Getsemane. E a Bíblia não mostra que Deus respondeu a oração de Jesus. Você já sentiu sozinho, abandonado, que nem mesmo Deus está se importando com você? Lá na cruz Jesus se sentiu assim, e ele chegou a declarar: meu Deus, por que me desamparaste? Queridos, não há o que você passe pelo que Jesus não passou. Ele passou por todas as coisas. É o que o escritor aos Hebreus diz: em todos os aspectos. Ele sofreu tudo e ainda mais do que nós sofremos. Porque talvez eu sofra de algo que você não sofre. E você sofre de algo que eu não sofro. Mas ele sofreu o que eu sofro e sofreu o que você sofre. E a grande verdade, queridos, é que o cristianismo, a Bíblia nos afirma que ele passou por todos os lugares pelos quais nós passamos. E enfrentou todas as coisas que nós enfrentamos. E é por isso que nós podemos confiar nele.
porque Ele é o nosso sumo sacerdote, que tem misericórdia de nós, que se compadece de nós, que intercede ao Pai por nós, e acima de tudo, Ele está conosco. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Então, queridos, vamos renovar a nossa fé. Vamos renovar a nossa esperança, vamos aprender de novo a depender dEle. Vamos nos colocar diante dEle, para receber da parte dEle o conforto, a esperança. Vamos permitir que Ele nos fortaleça, vamos permitir que Ele nos conduza pelo vale da sombra da morte, sem que o medo entre em nossos corações. Amém, queridos? Mas pensando ainda mais nesse fato de que Ele é Deus conosco, a gente precisa entender que, quando a gente fala estar conosco, é uma mão de duas vias, pois envolve um relacionamento, e todo relacionamento depende das duas partes. Não existe relacionamento de uma via só, relacionamento é sempre de duas vias. E então em Jesus, Deus, esse Deus que não pode ser expresso por palavras, esse Deus que era inacessível e se tornou humano, e mostrou o quanto Ele nos ama, e também mostrou o quanto Ele quer estar conosco. E é interessante porque quando Ele separou os primeiros discípulos, e nas pessoas dos discípulos Ele mostrou o seu plano para todos nós, a Bíblia diz que Ele separou 12 para estarem com Ele. E é interessante porque quando Ele é o nosso intercessor, Ele chamou aqueles homens, entrando no Getsemane, e disse: fiquem aqui e orem comigo. Ele mostrou claramente isto, que relacionamento depende dos dois. O fato dele ser Deus conosco, não é só a questão de Ele estar conosco, mas também é a questão de nós estarmos com Ele. Em João 15, que nós já estudamos, Ele falou sobre essa questão. Se nós permanecermos nele, se as suas palavras permanecem em nós, então nós podemos pedir tudo o que quisermos e nos será feito. E muitas vezes a gente ora e pede coisas e fala: Deus não me atende. E agora eu estou falando de outro fato, não só da oração não respondida, mas de a gente ficar pedindo. E Jesus fala: se nós permanecermos nele, Ele é Deus conosco, mas nós precisamos ser pessoas com Ele. Amém, queridos? Não é só a questão de nós falarmos: Senhor, né, tem até aquela canção que é muito linda, Senhor, vem ficar comigo. Só que a gente não fica com Ele. Por exemplo, você convida uma pessoa para ir à sua casa, aí a pessoa chega, você senta aí na sala, no sofá, é bem confortável, senta aí. Aí você simplesmente sai da sala e não aparece mais. E muitas vezes é isso que a gente faz com Jesus, não é? A gente pede para Ele vir, ficar conosco. Aí a gente põe Ele bem confortável no sofá de casa e a gente vai cuidar da vida. A gente não fica com Ele. E uma das histórias mais impressionantes que eu gosto na Bíblia é de Maria. Quando Maria se assentou aos pés dele para ouvi-lo. Enquanto Marta corria de um lado para o outro para servi-lo, é verdade.
Mas Jesus, Ele não quer ser servido. O fato dele ser servido é fruto do nosso relacionamento com Ele. A gente não pode servi-lo a menos que Ele nos conduza nesse serviço. Qualquer coisa que a gente faça para Ele, sem o relacionamento com Ele, é pura arrogância, é pura presunção. Porque tudo deve ser fruto do nosso relacionamento com Ele. Ele é Deus conosco, mas volto a dizer, nós precisamos ser pessoas com Ele. Amém, queridos? E é impressionante o fato da encarnação de Jesus, quando a gente pensa no povo de Israel. Pensa no povo de Israel ali, ao pé do monte, quando aquele monte fumegava, e as pessoas tinham medo de se achegar. E de repente, esse mesmo Deus, que estava no alto daquele monte fumegando, é Jesus, que está conosco, né? E a encarnação então nos mostra o fato de que Ele não quer que a gente apenas creia nele, que a gente creia que Ele existe, mas a encarnação aconteceu para trazer Jesus para perto de nós, para estar conosco e nós estarmos com Ele, num íntimo relacionamento, né? Que, como todo relacionamento, exige essa intimidade, comunicação, sinceridade e amor. Sem essas coisas não existe relacionamento. Intimidade, comunicação, sinceridade e amor. E isso da parte dos dois. Amém, queridos? E a gente sabe que a gente se comunica com Ele através da oração. E Ele se comunica conosco através da palavra, através da pregação do Evangelho. Amém? E para a gente terminar aqui, olhando para esse texto, a gente aprende com José, que relacionamento com Deus exige coragem. E a primeira coragem está relacionada a suportar o desprezo do mundo. Imagina José, ele é noivo de Maria. O casamento judaico é um pouco diferente. Ele já era casado, mas não estava junto, era um noivado, né? O noivado já era um compromisso de casamento. E aí, aguardando a data de realmente levar Maria para casa, Maria aparece grávida. O filho não é dele. E ele, sabendo que Maria está grávida, o texto diz que ele pensou em secretamente sair fora. Ele não queria defamar ela e falar, eu estou saindo fora porque ela está grávida e o filho não é meu. Ele não queria fazer isso com ela, mas também não queria ficar com ela. Aí o anjo chega para ele e fala com ele, que é o Filho de Deus que está sendo gerado, é o próprio Deus sendo gerado no ventre dela, para ele aceitá-la como esposa e cuidar daquela criança. Aí, eu não sei, a Bíblia não fala quanto tempo levou para consumar o casamento, e José ir morar com Maria, ou Maria ir morar com José. A gente não sabe quanto tempo passou aqui, desde de que ela ficou grávida pelo Espírito Santo, até eles ficarem juntos. Mas sempre que um casal casa, e antes dos 9 meses a criança nasce, o que todo mundo diz? Aprontou. E José sabia que isso ia acontecer com ele. Então, queridos, é necessário coragem para obedecer a Deus. Amém?
É necessário coragem para abrir mão do seu direito de livre escolha. Na época aqui que Jesus nasceu, e os judeus, eles têm uma tradição muito forte, muito rígida, que quem escolhe o nome da criança é o pai. Isso é tradição. Aqui geralmente é a mãe que escolhe, né? Mas entre os judeus não, entre os judeus é o homem que escolhe o nome. Aí Deus, através do anjo, chega para ele e fala: olha, você não vai escolher o nome dessa criança não, porque eu já estou dando um nome para ele, o nome dele vai ser Jesus. E José abre mão do seu direito de escolher o nome daquela criança. Dá para entender isso, queridos? De quantas coisas a gente tem coragem de abrir mão? E a terceira coisa que a gente precisa ter coragem nesse relacionamento, que a gente não gosta muito, é de admitir que nós somos terríveis pecadores. Porque o anjo fala claramente aqui, né? No verso 21. Ela dará à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, incluindo você, José. E José, ao receber Maria, ele admitiu que ele precisava de um Salvador. E admitir que a gente precisa de um Salvador, que admitir que a gente não presta. Não é? Como diz a doutrina, né? Depravação total. Nós somos totalmente seres depravados, que precisamos da graça e da misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Não é só a questão que nós não poderíamos nos salvar a nós mesmos. A questão é que a gente é terrível. E a gente tem que admitir isso. A maior parte das pessoas que recusam o Evangelho, elas recusam por quê? Eu não faço mal para ninguém. Nunca matei, nunca roubei. Não tenho vício. Como que vício fosse só bebida, cigarro e droga. O pecado, todo pecado é um vício. E todo vício é um pecado. E a gente tem que admitir, mesmo hoje, queridos, depois de sermos salvos, a nossa natureza ainda é má. Você não ficou bonzinho depois que você se converteu. Você não virou uma pessoa boa. Você continua sendo mal. Dependendo da graça e da misericórdia do Senhor. E nós só chegaremos salvos no último dia, porque Ele nos preserva. Eu até falava com uma pessoa ontem, né, sobre a questão que nós vivemos hoje uma época tão difícil. E os dias são tão difíceis que Jesus disse que se os tempos não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados. E quando eu citei isso, essa pessoa me perguntou: isso significa que Deus pode abreviar a vida de alguém? Eu disse: eu creio que sim. Porque se Jesus vê que você vai cair amanhã, e a volta dele vai ser depois da manhã, ele te leva antes. Para você não se perder. E talvez isso explique o que Paulo diz no texto da ceia,
que a falta de discernimento do corpo de Cristo é a razão porque muitos morrem antes do tempo. Porque Deus abrevia o tempo de pessoas, para que Ele possa preservar essa pessoa. Então a gente não vai chegar lá no céu porque a gente se converteu e ficou gente boa. A gente só vai chegar lá no céu porque a gente se converteu e Ele nos preserva. Aí eu cheguei num grau de santidade que eu já não preciso orar tanto. Já nem preciso frequentar tanto a igreja. Não preciso ler tanto a Bíblia, porque eu estou quase chegando ali, ó, um com Ele. A gente dá risada, queridos, porque a gente acha que isso é uma brincadeira. Mas não é não. O Jimmy Swaggart, quantos lembram do Jimmy Swaggart? Depois que ele caiu, ele confessou. E ele disse que o próprio Deus chegou para ele e disse: Jimmy, quebre o seu orgulho, senão você vai cair. Ele disse: Senhor, eu cair? Impossível. E a gente é assim, queridos. Talvez a gente não tenha a ousadia de falar, mas tem a ousadia de pensar. Isso é um fato tão real, que quando a gente vê alguém fazendo uma coisa errada, a gente fica com raiva da pessoa, como se ela estivesse fazendo algo que nós jamais faríamos. A gente despreza a pessoa que erra. A gente acusa com todas as forças do nosso coração. Porque a gente acha que a gente nunca vai fazer aquilo. E talvez a gente nunca faça de fato. Faz pior. Então, queridos, o Natal nos mostra que a gente precisa de Jesus. E a gente deve a Ele, como diz a canção, eterna gratidão. Pelo fato dele ter se feito homem, plenamente homem, e vir a este mundo para nos salvar. Então que neste Natal, queridos, a gente possa ter uma atitude diferente e despertar em nossos corações eterna gratidão, verdadeira adoração a Ele. E essa eterna gratidão, essa verdadeira adoração, vai nos levar a testemunhar de Jesus. Chegar para as pessoas, nossos amigos, parentes, conhecidos, na hora de desejar um Feliz Natal ou receber um Feliz Natal, ter a coragem de questionar: você sabe o que é Natal? E provavelmente a pessoa: Jesus nasceu. E você precisa dizer: Deus se fez homem. E falar o verdadeiro sentido do Natal. Amém? Que nesse Natal a gente possa evangelizar muita gente. Anunciar, como diz o salmista, os grandes feitos do Senhor. Que não é um carro novo, que não é uma casa nova, que não é a roupa último tipo, mas o grande feito do Senhor é que Ele se tornou um homem como nós, para nos salvar.
Amém? Você pode curvar sua cabeça e louvar o Senhor. E ao mesmo tempo pedir: Senhor, me dê coragem para proclamar, ainda que eu tenha que enfrentar o desprezo das pessoas. Me dê coragem para abrir mão daquilo que eu penso ser meu direito. Me dê coragem para admitir o que eu sou e o quanto eu preciso de Ti.